trabalha com algumas habilidades, né? E a compressão é uma dessas, né? Então, fazer compressão pode parecer simples, mas não é. Existe uma técnica para fazer a compressão eficiente. E vocês vão ver que, na prática, vocês acham que vocês sabem, mas a gente faz um monte de correção. Então, a prática de compressão, ela tem que ser de forma efetiva, para ela garantir um débito cardíaco satisfatório simulado, né? Deixa eu só ver para estar numa posição só direita aqui, antes de eu começar. Mais para baixo. Então, quando eu falo de compressão cardíaca, eu posso fazer tanto no paciente no chão quanto no paciente em uma maca. No intra-hospitalar é uma realidade o paciente em maca, em leito, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que uma superfície mole vai fazer com que eu dissipe essa força. Peraí, só com o Renan, técnico ligado. A base ela precisa ser rígida para fazer a compressão. Quando eu faço a compressão, se o paciente está no chão, ele vai estar em decúbito dorsal. Precisa de mais um aí? Só uma. Só uma? Claro que eu não vou só uma. Claro que eu não vou colocar as mulheres, tanto de homem desse, e as mulheres para carregar peso. Verdade. Claro que não. Então, é importante sempre lembrar que a prancha, ela é necessária quando o paciente está no leito. No intra-hospitalar, o paciente está numa clínica médica, uma cama hospitalar, ela é bem mole, entendeu? O colchão é altinho. Diferente do paciente de emergência, que normalmente estão em maca. Então, às vezes, na maca da emergência, às vezes eu não preciso ser aquelas macas baixinhas. Por um acaso, o paciente interno chegou trazendo pelo SAMU e está em parada. Se ele está na maca, beleza. Se ele está na prancha, beleza, já está em prancha. Senão eu preciso colocar a prancha, tá? Então, ele pode estar no chão, pode estar na maca. Se ele está na maca, eu tenho que gerar uma rigidez. Ponto. Segundo importante é o meu ângulo dos meus braços com o tórax do paciente. Então, sempre eu vou ter que estar a 90 graus para diminuir o risco de fratura. Então, se o paciente está no chão, eu vou me posicionar acima dele com os braços a 90 graus. Se o paciente está no leito, eu preciso subir na escadinha. Ele vai depender do meu tamanho, né? Se eu sou pequenininho, eu vou ter que subir 2 degraus. Eu não é tão alto, 1,73. Se é alguém grandão, talvez no primeiro degrau. Se é alguém baixinho, talvez ficar até um pouquinho insuficiente. Mas acho que não. No segundo degrau, quem é o menorzinho aqui? 1,50 aí. 1,50 Tadinho. Vai dar 90 graus aqui. Porque eu subo no segundo degrau, porque para ficar mais confortável, eu fico bem elevado. Então eu preciso colocar os meus braços a 90 graus do tórax. Por quê? Porque se eu faço a compressão dessa forma, talvez eu até consiga fazer, eu tenha força, peso suficiente para isso. Só que eu aumento o risco de fratura de arco postal, tá? E aí esse princípio de garantir a centralidade da pressão executada, ele até entra no... por que então se eu estou comprimindo o coração, que eu não comprimo mais lateralizado, né? Não, eu comprimo no centro external, justamente para que o arco intercostal seja distribuído essa força, e o que faz o coração entrar em movimento é a pressão da caixa torácica como um todo. Não é o meu movimento sobre a área cardíaca. Se eu fizer localizado, eu vou fraturar a costela, tá? Alguém aqui já reanimou paciente real? Já? Era jovem, idoso? Não, era tipo assim, adulto. Adulto jovem. Eu posso falar para vocês que muitas vezes, mesmo fazendo a técnica corretíssima, quando é um idoso, a gente ainda fratura a costela. Eu quebrei muito costela já de adulto. Idoso, velhinho, por causa da calcificação, fragilidade. Então, tudo isso é passível de acontecer. Mas se eu não fizer na técnica correta, aí eu vou fraturar mesmo. Aí o paciente volta todo quebrado e eu acabo afundando o quadro dele. Então, é importante que eu entenda que a escadinha sempre está próximo do leito da estabilização, encosta a perna 90 graus, tá? Meus braços não podem fazer esse movimento, então sempre eu dou aquela travada no cotovelo, tá? Eu uso a mão mais dominante, região hipotenar, porque ela dissipa essa força. Então, se você fizer assim, você vai arrebentar seu punho. Se você fizer, não tem nem como da outra forma, mas aí você vai acabar não fazendo a força necessária. Então, é região hipotenar, centro external basicamente o meio, mas aí eu coloco 2 dedos. Qual é esse processo aqui? Tifoide, 2 dedos assim no próximo tifoide, ou 2 centímetros, 2,5 cm. Eu estou no centro external, então 2 dedinhos, centro external, mão dominante. Eu apoio a outra mão para me ajudar, para dar estabilidade, beleza? Então 90 graus, eu apoio.
eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Todas as formas estão corretas. A gente vê muito fazendo isso. Para mim, é a pior forma na prática de fazer, porque você machuca os dedos. É péssimo. Aí o pessoal, quando está começando, já vem assim, ó. Sabe igual quando está aprendendo a jogar vôlei, que já vem assim? A mão está congelada, você solta a mão lá. É para reanimar. Cara, dá para fazer essa manobra? É uma manobra que a literatura traz. Só que eu não gosto dela, machuca, fica os dedos tudo dolorido. Tu fica esmagando os dedos, a força que tu executa. Então eu gosto de fazer o apoio e eu gosto de fazer tipo um Czinho, que a mão não escorrega. Por quê? Quando tu tá reanimando, tá suando, o paciente tá suado, fica escorregando. Então tu, querendo ou não, às vezes tua mão escorrega, então eu gosto de fazer isso. A mão dominante tá? aqui em cima? A mão dominante embaixo. A mão dominante, a outra faz apoio. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Todas as formas estão corretas. Eu gosto de abraçar o punho, entendeu? Cotovelo fechado, trava a escápula. A literatura não fala muito disso, mas trava a escápula, porque senão você vai ficar fazendo esse movimento e você machuca. Trava a escápula. Evita, a literatura também não traz muito. Alguns guidelines falam, alguns protocolos falam, mas evita ficar fazendo chicote de cabeça, senão no outro dia você não está aguentando mexer o pescoço. Então, você subiu, posicionou, travou o cotovelo, trava a escápula e faz um movimento. Esse boneco ele é muito molinho, então vocês vão perceber quando vocês forem para o Apollo qual é a diferença, tá? Mas a gente vai brincar nele primeiro. Então, o movimento ele é de 100 a 120, eu ainda não estou fazendo 100 a 120, e o afundamento é de 5 a 6 centímetros. Então, numa incursão real seria essa, ó. Esse está cansado, molinho esse boneco, então é bem moleza para fazer. Então, eu vou fazer esse movimento. Beleza? Essa é a compressão. Então, parece simples. Mas não é. Não. Não é. Tá? Vocês, tipo, tem que praticar até o final, vocês vão estar fera. Então, a gente falou de compressão. Outra coisa super importante é a ventilação desse paciente. Pega um ambu, algum aqui. A ventilação desse paciente, e aí eu tenho técnica para fazer a ventilação. Vocês conhecem esse abençoado? Sim. Máscara, válvula, reservatório, vulgo ambu, reanimador respiratório manual. Vulgo ambu, que é nome comercial, virou ambu para todo mundo, né? O ambu, ele deve ser usado da forma correta. A máscara adulta, ela é em formato de gota. Essa gota sempre é para cima, tá? Vocês fazem muito isso. A gente vê profissionais se equivocando, tá? Como que é a técnica? Uma das técnicas mais eficientes, mais comum para a estabilização dessa máscara e compressão. É técnica Czinho, Ezão ou Czão. Aí o pessoal usa só esse dedão, mas eu gosto de falar que é um Czinho e um E. A máscara, ela deve ser apoiada em região de mento. Então, a colocação da máscara, ó, Czinho. Ela abraça a base da máscara. Essa é a técnica, está até encaixado aqui. Czinho. Esse daqui é o que vai elevar, estabilizar a máscara. Eu coloco, ó, a estabilização da máscara é queixo e subo. Tá? Esse boneco ele é pequenininho, então teria que ser uma máscara menor. Se fosse um jovem, talvez teria uma máscara menor para ele. Mas enfim, só vocês entenderem. Então, ó, eu puxo e aqui, ó, vem no mento, tracionando. Essa mão abaixa, essa força para baixo e essa força para trás. Ou seja, eu gero a abertura da via aérea já e eu facilito. Não adianta ventilar só assim, ó, fingir que tá, o ar está escapando, tá? O ar, quando ele entra, ele tem que ser... Esse boneco não é o tamanho ideal, mas você não sente escape. E quando você está ventilando, você ficou observando, se vê escape, reorganiza ela. Para ventilar com forma eficiente, tem que entrar o ar. Ela tem que estar vedada. Então, fazer ventilação manual com ambu cansa às vezes mais do que fazer compressão. Parece que não, mas começa a dar câimbra nos dedos, tá? Então, assim, fácil não é. Então, aqui, ó, técnica. E aí, pacientes com ventilação não invasiva. Você está na máscara, não é invasiva, não é tubo. É 30 para 2 compressões, beleza? 30 compressões, 2 ventilações. A gente vai fazer uma atividade já a respeito disso. Então, qual é a técnica? Estabilização. Czinho, estabilizou, pressionou, Ezão, ou puxa para trás e a ventilação. Como que é essa ventilação? Essa ventilação é de 5 a 6 segundos, né?
que vai gerar uma frequência de 10 a 12 incursões por minuto. Tá? Como que é essa compressão que vocês também se equivocam? Então eu tenho uma técnica para não passar muito rápido por essa ventilação. Quer contar 1001, 1002, o 1000 é só uma forma de você alongar esse 1, 2. Porque se fosse, você poderia contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você não precisa contar, eu estou só falando que tem que ser 5 segundos, 5 a 6. Então a gente cria alguns mecanismos, porque a gente faz muita confusão se você hiperventilar. Lembra que eu falei? Sucção abdominal, tamponamento, uma série de complicações. Então, eu tenho que ter cuidado. Então, porque a gente usa uma técnica muito comum que é falar no 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. E qual é o momento? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. No caso, eu falei só 2 porque é 30, mas só para vocês entenderem. Viram que eu aperto e já começa a contar? Sim. Porque o ambu, ele só manda o ar. Ele não puxa, ele só faz a ins, não a ex. Então, se eu fizer 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Eu só estou gastando uma energia sem necessidade. Não, ele não muda. Não muda, ele não puxa o ar. Ele só manda. Então ela tem que ser ativa, ó. Eu posso abrir a mão. Aqui é legal para demonstrar, porque esse ambu tem essa alça. Normalmente o ambu não tem essa alça, então você não solta, é aquele ali, ó. Então você ambusa sem soltar a mão, mas você aperta e relaxa. Aperta e relaxa. Ficou claro isso para vocês? Sim. Então, vamos ver. Daqui a pouco. Não. Tá? Ó. Ficou claro. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002. Força, não façam isso, tá? Abrace o máximo que você conseguir do ambu para fazer a pressão. Beleza? Professor, eu já ouvi falar, só que não sei se faz sentido de apertar assim, como se fossem 2 tempos. Não sei, não faz sentido, não é? Não, na realidade não é apertar em 2 tempos, é uma técnica para memorizar de soltar em 2 tempos. Ah, é soltar. Sempre você vai apertar em um tempo, você manda lá. Sim. Você aperta aí. Assim, ó. Mas isso é correto? Não muda. É só uma questão. Em vez de contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, eu faço isso, ó. 2 tempos ou 3 tempos. Entendi. É só uma forma de gerar uma técnica para espaçamento de uma ventilação para garantir os 5 a 6. Porque o que é muito comum? Quando está tendo a compressão e ela é intensa de 100 a 120, é extremamente comum e mesmo gente com muita habilidade, eu fiz muito isso, a gente condiciona. Então se você está no ambu e a pessoa está lá comprimindo, isso é claro que vai acontecer, mas se você tiver uma ventilação com tubo, invasiva que é simultâneo, né? Está acontecendo uma e a outra, não intercalar. O que acontece? Eu estou aqui, ó, eu começo a acompanhar. De verdade, parece brincadeira, mas quando eu estou, por exemplo, aqui numa situação, eu procuro nem olhar para o reanimador. Fico fazendo assim, ó. Porque é incontrolável, você quer acompanhar a frequência da compressão cardíaca. Então até 1001, 1002 é o que te garante. Você concentra aqui e você fica 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Mentalmente, ninguém fica falando, né? Porque já tem um monte de comunicação acontecendo. Hoje vocês vão fazer contando, eu quero ouvir a voz de vocês na primeira atividade, tá? Então, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Beleza? Entenderam? A gente vai praticar agora. E a gente vai acertando. Eu começo a contar, apertei e começo a contar quando eu vou soltar. Ó. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002. Se eu faço assim ou se eu faço assim, não muda. Tá. O que importa é o ins. O que o ambu faz é inspirar, é mandar a inspiração do paciente. Então, é expandir o tórax. A expiração ela vai acontecer quando a complacência torácica. O próprio tórax faz relaxamento. Beleza? Então. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Beleza? Como que vai ser a atividade? Vocês vão fazer uma filinha indiana. Você vai ser o primeiro. Ordem e rápido, pra gente não perder tempo, porque senão